E aí, costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Remos e seja bem-vinda ao meu canal. Nessa aula eu vou te ensinar a fazer uma peça que foi super pedida lá no meu Instagram, inclusive já te convido a seguir lá no Instagram, que é @costuracriativa com Isa Remos. E a peça é esse porta-máscara triplo, ele é todo feito em plástico cristal, que é super fácil de limpar, é só passar álcool nele que já tá limpo. E ele tem 3 bolsos. O primeiro é aqui com zíper para colocar a máscara sujinha. O outro é aqui desse lado, também com zíper para colocar a máscara limpinha. E tem um bolso aqui no meio, olha só, para colocar álcool gel ou o que a criança precisar levar para a escola, né? Pode ser o kit higiene bucal, né? Escova de dente, toalhinha, ou o que mais a criança precisar levar. E antes da gente começar essa aula, eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui. E agora, vamos aprender esse porta-máscara. Para fazer o porta-máscara, então você vai precisar cortar 2 vezes no plástico cristal, no tamanho de 34 por 22. Ó, eu já tô com as 2 partes aqui de plástico cristal cortadinhas. Você também vai precisar usar viés. Eu cortei já aqui 4 partezinhas iguais, que vai ser pra gente fazer o acabamento dessas partes aqui, ó, tá? Então eu cortei um pouquinho maior do que 22 centímetros. E nós vamos precisar de 4 vezes esse tamanho de viés. Nós também vamos precisar do viés para fazer a volta, né? O U que a gente faz, que a gente vai colocar esse acabamento de viés em 3 das partes retas do nosso porta-máscara, só em cima que a gente não vai colocar para ficar o bolsinho para o álcool gel, né? Você também vai precisar de zíper. Aqui eu cortei também um pouco maior do que essa parte aqui de 22 centímetros, tá? Então corta uns 5 centímetros maior mais ou menos e você vai precisar de 2 pedaços de zíper. Eu tô utilizando aqui o zíper número 5, tá? Que é o zíper largo. E você também vai precisar de 2 cursores, um para cada zíper que você vai utilizar para a parte da frente e para a parte de trás. E por último, você vai precisar também de botãozinho de pressão. Eu estou utilizando aqui o botão Ritas número 12. Então, para fazer essa peça, você vai colocar então o viés nas partes menores, tá? Nas 4 partes. Aqui, nessa e nessas outras 2 aqui. Que aí a gente vai fazer o acabamento para colocar no zíper. E para isso eu vou utilizar aqui o viés e vou dobrar ele praticamente ao meio. Eu vou dobrar deixando apenas 1 milímetrozinho aqui na parte de cima, que é a parte de trás, né? Então eu vou dobrar praticamente ao meio, deixando apenas 1 milímetro maior na parte de trás pra gente costurar com maior facilidade. Eu vou dobrar todas as 4 partes de viés que eu já deixei cortadinhas previamente, né? Vou fazer isso com as 4 partes. Prontinho, olha como é que eu fiz. Então eu dobrei praticamente ao meio todos eles. Vou colocar aqui pertinho da câmera para você ver como aqui, ó, a parte de trás é um pouquinho só maior do que aqui a parte da frente. Isso fica mais fácil pra gente aplicar o viés, porque a parte de trás a gente vai aplicar junto com a parte da frente. Então a aplicação em uma etapa, tá? E a gente vai passar apenas uma costura aqui desse lado e aí vai prender os 2 ao mesmo tempo, certo? E agora eu vou colocar esse viés que eu dobrei ao meio aqui nessas bordas menores de 22 centímetros. Lembrando que a parte que você dobrou que tá menor tem que ficar pra cima pra você costurar. Então, a parte aqui que dobrou menos fica pra cima aqui quando eu colocar, encaixar na borda do plástico aqui. Então eu vou colocando aqui com os grampinhos pra me ajudar, né? E vou encaixando o plástico bem certinho aqui no viés. Pronto, em uma das partes aqui eu já fiz, olha como é que ficou, tá? Eu vou aplicar dessa forma aqui, com os grampinhos, colocar os grampinhos, né, pra me ajudar na hora de costurar. E vou fazer isso em todas as bordas menores.
Prontinho, agora a gente vai costurar bem aqui na beiradinha, ó. Vou passar aqui uma costura bem na beiradinha do viés, na beiradinha de baixo. E como a gente dobrou um pouquinho menor essa parte de cima e a parte de baixo tá um pouquinho maior, então a gente tem certeza que vai pegar os dois lados na hora que a gente costurar, tá? Eu vou fazer isso com as 4 partes. Prontinho, já costurei toda essa parte aqui do acabamento do plástico. E olha como é que ficou a costura. Ficou aqui bem na beiradinha, né? Ó, vou mostrar perto da câmera. Ficou bem na beiradinha. E da outra parte aqui ficou dessa forma aqui. E agora a gente vai cortar o acabamento aqui, tá? Fazer retinho. Tira as sobras de viés que ficaram. Que a gente corta esse viés um pouco maior para nossa segurança, né? Para ficar mais fácil de costurar. E agora é só a gente refilar. Pronto, agora que a gente já cortou o excesso de viés, nós vamos colocar o zíper. E a gente vai fazer da seguinte forma, vai colocar o viés em cima do zíper, assim, dessa forma, não deixando aparecer o excesso de zíper aqui embaixo. Olha, vou mostrar para vocês. Você não vai colocar o viés tão próximo aqui dos dentes que acabe aparecendo o zíper aqui na parte de baixo, tá? Você vai colocar um pouquinho mais afastado, dessa forma aqui, para esconder totalmente o zíper embaixo do viés, tá? Assim. E eu vou costurar então com o pezinho de zíper porque fica mais fácil. Então, quais as costuras que você vai precisar fazer aqui? A primeira costura que você vai fazer é nessa parte de cima aqui, para prender bem próximo aqui aos dentinhos do zíper. E depois você vai passar uma costura em cima dessa mesma costura que você já fez para pregar o viés no plástico, tá? Assim fica bem preso o nosso zíper, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Outra coisa que você também precisa se atentar na hora de colocar aqui o zíper é de deixar uma sobra de zíper maior aqui para esse lado, tá? Veja que esse é o meu lado direito, então na hora que você for costurar, tenha isso em mente. Você coloca um pedaço maior de zíper aqui para o seu lado direito. Então agora vamos costurar. Prontinho, olha só como é que ficou aqui. E agora nós vamos destacar essa parte do zíper para poder fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então aqui vai ficar assim. E agora você vai fazer a mesma coisa, ó. Colocar aqui e cobrir o zíper com a parte do viés. Lembrando agora que essa parte maior do zíper tem que ficar pro lado esquerdo, ou seja, pro seu lado esquerdo na hora que você estiver olhando para a sua costura, né, para sua peça. Então sempre se atentando para deixar do mesmo lado as partes maiores, tá? Olha só, vai ficar aqui para depois ficar mais fácil a gente colocar o cursor, né? Então a parte menor fica para um lado e a parte maior fica para o outro. E você vai fazer a mesma costura. Prontinho, já costurei dos dois lados. Olha só como é que ficou aqui o outro lado, ficou igualzinho, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro plástico, tá? Depois que você costurar o zíper, você vai colocar o cursor, tá? E assim você vai colocar através dessa parte que você deixou maior, um excesso maior de zíper, já para facilitar. Então você vai juntar aqui essas partes, né? Olha só. Juntei aqui, só para me ajudar a medir o lugar certo de colocar, ó. Então eu vou colocar aqui um grampinho, eu vou alinhar aqui essa parte do plástico e vou alinhar aqui essa outra parte do plástico também. Pronto, agora você vai ver se aqui tá alinhado. Aqui pra mim ainda não tá muito alinhado, então eu vou alinhar, ó. Eu vou cortar e deixar alinhado esse excesso de zíper para eu colocar o cursor. Pronto, já alinhei aqui e agora eu vou só selar aqui essas pontas para ficar mais fácil, ela não ficar desfiando na hora que eu for colocar o cursor, tá? Então, eu passo aqui o fogo, né? E selou aqui para facilitar para mim. E agora eu vou cortar
essa parte dos dentinhos do zíper aqui do lado esquerdo. Para mim está do lado esquerdo, tá? Você corta mais ou menos uns 2 dedos dos dentes do zíper. E agora nós vamos encaixar o cursor aqui através dessa parte arredondada dele, tá? Aqui. Nós vamos encaixar aqui. Primeiro a gente vai encaixar nessa parte aqui maior dos dentinhos. Olha só, encaixei. E agora a gente vai encaixar essa parte menor, tentando manter ele bem retinho, tá? Os dois bem retinhos e alinhados. E agora que eu encaixei o outro lado, eu seguro aqui e puxo. Ficou bem certinho, tá? Ficou bem alinhado. E agora eu vou puxar e tirar o cursor novamente, para poder deixar toda essa parte aqui fechada, inteiro fechado, para facilitar a costura. E agora a gente vai encaixar o cursor novamente, para deixar o cursor aqui no meio, pra gente costurar a volta, né? Pronto, fiz o mesmo procedimento, agora encaixei o cursor e vou deixar ele aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com o outro plástico, tá? Já coloquei os cursores e também já cortei aqui o excesso, refilei o zíper de todos os ladinhos, né? Tanto aqui como aqui. E agora, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós vamos prestar atenção para que lado tá abrindo e para que lado tá fechando o nosso zíper. O correto para a maioria da população destra é que o seu cursor, ele feche para a sua esquerda e abra para a sua direita. Então é assim que você vai posicionar, tá? Então eu tô vendo aqui que o meu cursor tá fechando aqui pro lado esquerdo. Eu tô olhando para ele. Então, se for virar para vocês, vai ficar assim. Então, fechando para cá e abrindo para lá, tá? E aí a gente precisa fazer com que tenha um pedacinho de 2,5 centímetros de plástico aqui em cima, tá? Então na parte de cima você vai medir 2,5 centímetros de plástico. Então depois que você já verificou o lado que seu zíper tá fechando, vai olhar para ele de frente para você, fecha para a esquerda e abre para a direita, então coloca aqui, mede 2 centímetros de plástico em cima, tá? E eu vou fazer isso com os dois plásticos. Fecha para a esquerda e abre para a direita e vou deixar aqui em cima 2,5 centímetros de faixa de plástico. Para isso você vai precisar pegar uma régua. Você vai vir aqui com a sua reguinha e vai medir 2,5 centímetros. Então primeiro mede aqui de um lado, precisa um pouco mais. Desse lado deu certinho, então eu já vou colocar aqui um grampinho para prender. Lembrando que plástico não dá para alfinetar, né? Que fura. E aqui a mesma coisa. Deixa eu aqui. Aqui também tem 2,5 centímetros. Vamos fazer isso agora com o outro lado. Agora o que nós precisamos fazer é passar uma costurinha de segurança aqui dos dois lados dos plásticos, aqui dos dois, tá? Para fechar essas bordas, para ajudar a gente depois a colocar um em cima do outro. Então vamos fazer isso. E antes de costurar aqui no plástico, eu quero te dar essa dica. Para você costurar mais facilmente aqui no plástico, às vezes o pezinho da máquina agarra um pouco, porque esse material oferece mais resistência, né? Então o que eu utilizo aqui é ou um olhinho corporal mesmo, ou então você pode utilizar o molha-dedos aqui, que também fica mais fácil de costurar. Você pode utilizar o pezinho de teflon também, que ajuda a deslizar, tá? Mas eu ainda prefiro a técnica do olhinho. Pronto, agora nós terminamos de costurar as duas partes individuais, né, de máscara sujinha e limpinha. E o que nós precisamos fazer agora para transformar isso num porta-máscaras triplo é o seguinte: você vai virar um deles com o zíper para baixo e vai colocar o outro por cima e vai ficar assim, tá? Então você vai alinhar aqui as laterais, vai colocar aí o clipezinho, né?
deixando bem alinhadinho. Vai alinhar também aqui o outro lado. Verifica também o alinhamento dos dois zíperes aqui, né? Pra não ficar aparecendo um mais do que o outro aqui. Porque essa peça é toda transparente, então a gente tem que ter esse cuidado. Prontinho, e agora olha como é que ficou. De um lado vai ficar um dos bolsos, do outro vai ficar o outro bolso. E nós precisamos costurar essas três partes aqui, deixando a parte de cima aberta, tá? Então, passa uma costura de segurança agora nessas três partes, fechando o U, tá bom? Eu chamo essa parte aqui de U. E a dica que eu dou aqui para sua peça não ficar torta é você costurar primeiro um lado, né? Se você escolher costurar de cima para baixo, você costura esse lado aqui, então, de cima para baixo. E aí você costura esse outro lado aqui também, de cima para baixo. Aí a sua peça não vai ficar torta. Por quê? Se você costurar aqui de cima para baixo, o excesso vai escorregando para baixo. E aqui também, se você costura de cima para baixo, o excesso escorrega para baixo. Agora, se você fizer ao contrário, costurar um de cima para baixo e o outro de baixo para cima, o excesso vai escorregar para cima. E aí você vai ter uma peça desigual no final. E depois que você costurou as duas laterais, aí então você costura aqui a parte de baixo, tá? E aí, olha, como essa parte fica grossinha, eu aconselho que você utilize uma agulha um pouquinho mais grossa, dependendo da gramatura do plástico cristal que você estiver usando, tá? Eu, na minha máquina aqui, tô utilizando a 14, mas se você tiver alguma dificuldade, você pode aumentar o número da sua agulha para 16 ou até 18, tá bom? E o plástico que eu tô usando também é 0,15. Se você escolher um plástico mais grosso, pode ser que fique também um pouco mais difícil de costurar com agulha mais fina. E agora que a gente costurou toda a volta, olha, já tá formando o nosso porta-máscaras, tá vendo? Tá fechada a lateral, o fundo e a outra lateral, e a parte de cima tá aberta. E agora nós precisamos colocar o viés em toda a volta aqui para poder fazer o acabamento, né? E para colocar esse viés, eu vou colocar da mesma forma que eu coloquei aqui. Eu vou dobrar ele mais ou menos ao meio, deixando a parte de baixo, vou tirar daqui para vocês verem, deixando a parte de baixo um pouquinho maior, como eu fiz da outra vez, tá? E aqui você vai precisar de uma quantidade um pouquinho maior de viés, porque é a volta toda, né? Então você vai dobrando aqui a quantidade necessária para você utilizar aí no seu porta-máscara. E eu tô utilizando aqui um pedaço de aproximadamente 66 centímetros, tá? Já com sobra para poder aplicar aqui esse viés. E para aplicar ele, então, você vai escolher a parte que você dobrou menor e vai começar aqui por uma das laterais com essa parte dobrada menor virada para cima. Então, você começa aqui, olha. E você já coloca um grampinho aqui para te ajudar. Prendi uma parte aqui, agora vamos fazer o acabamento aqui de cima. Você vai abrir, dobrar para dentro, tá? Todinha essa parte e fechar novamente. Assim, olha. E aí já escondeu ali. E coloca um grampinho para deixar fechadinho, tá? Vai fazer isso aqui nessa outra parte também, ó. Todinha essa parte. E agora nós vamos fazer aqui o cantinho mitrado. Como que você vai fazer ele? Você vai colocar aqui, ó. Terminou aqui, você vai abrir o viés, tá? E aí, você vai dobrar ele dessa forma, formando esse pequeno triângulo aqui, olha, tá? Formou esse triângulo, você vai dobrar aqui pra trás, certo? Deixa assim por enquanto, tá feio, mas a gente já vai ajeitar. Coloca um grampinho pra te ajudar. Agora, nós vamos ajeitar essa parte aqui, olha. Ainda tá com o canto mitrado feio, porque não tá encontrando bem aqui a junção dos dois lados do viés. Então, é isso que a gente vai fazer agora, ó. Vai ajeitar até a gente encontrar a pontinha do viés com a junção dos dois lados do viés aqui. Vai dobrando
Pronto, um lado eu consegui ajeitar, ó. Tá bem certinho esse canto mitrado aqui, bem rente, bem reto, bem uns 45 graus aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Ajeitar ele que ainda tá feio, ó. Segura lá o outro lado que você já ajeitou e ajeita aqui a dobra. Se precisar você ajeitar, puxa novamente, coloca o grampinho de novo. Pronto, agora esse cantinho também tá, olha só, bem nos 45 graus, bem certinho e bem retinho, não tá torto. Coloca um grampinho para prender as duas partes que você já ajeitou do cantinho mitrado. Continua a colocar aí o viés em toda a borda. Temos mais um cantinho, vou fazer mais uma vez para ajudar vocês a entender. Vai chegar aqui, vai segurar com a mão e vai empurrar o viés formando este triângulo aqui, olha. Tá? Formou esse triângulo. Agora você vai dobrar para dentro. Pronto, dobrei para dentro, ainda não se importa que ele tá torto, que ele tá feio, nós já vamos ajeitar. Vai ajeitando, enquanto isso aqui é a lateral. E agora vamos ajeitar o cantinho mitrado da mesma forma que viemos do outro lado, né? Aqui já consegui desse lado, olha só. Pronto, ó. Consegui desse lado ajeitar. Ficou bem bonitinho, bem retinho, 45 graus. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado que ainda tá feio. Abre, dobra novamente, ajeita até ele ficar aqui, ó. Pronto, 45 graus também, certo? Coloca o grampinho para ficar no lugar. E aqui nós já estamos terminando, então você vai chegar nesse canto, vai cortar um pouco maior, se sobrou, né? Você vai cortar a sobra, deixando mais ou menos aqui um dedo nessa parte aqui para você fazer o acabamento, tá? Vai fazer o acabamento do mesmo jeito que do outro lado, vai virar para baixo e daí vai virar para dentro de novo. E vai ficar dessa forma aqui. Prontinho! Colocamos todo o nosso viés em volta da nossa peça. E agora é só costurar bem na beiradinha dele aqui, todinha a volta, tá? E costura com bastante calma para você não deixar uma borda muito grande. Precisa costurar bem na beiradinha mesmo aqui. E como você dobrou um pouquinho menor essa parte da frente aqui, a parte de trás também vai ser costurada, tá? Ó, agora eu tô chegando aqui no cantinho do nosso viés, né? Bem no cantinho mitrado. Então, o que que vai acontecer? Você vai chegar bem aqui, bem nessa parte que tá a junção das duas dobras, vai parar com a agulha dentro, tá? Vai girar o trabalho e aí vai continuar costurando. Então, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Pronto, peguei aqui uma das partezinhas do canto mitrado. E vou virar o trabalho, veja que a agulha está dentro do trabalho. E eu vou continuar costurando. Prontinho, terminamos o nosso porta-máscara e olha que legal que ele ficou. Deixa eu mostrar aqui as costurinhas do viés, ó. Desse lado ficou assim. E do outro lado fica assim, olha. Veja como que fica ali a costurinha do cantinho, tá? Ó, dos dois lados. Certo? E agora é só você colocar aqui, ó, bem nessa parte, um botãozinho de pressão para fechar o bolso do meio, né? Esse bolso central aqui, a gente fecha com um botãozinho de pressão. Você centraliza ele aqui. Prontinho, nosso porta-máscara já tá completo com o botãozinho e agora tá com 3 bolsinhos. O bolsinho do meio, que eu mostrei pra vocês, e os 2 bolsinhos de zíper, né? E agora fica a seu critério, né? Você usar a sua criatividade para identificar os bolsos. Eu dei como sugestão lá no Instagram você fazer a fitinha sublimada, que você pode encomendar com a minha parceira Luciana Cravo. Mas você também pode utilizar pingentinhos com miçangas de letras, você também pode fazer um chaveirinho bordado e assim por diante. Deixa a sua criatividade rolar.
E aí, gostou dessa aula? Espero que sim, eu fiz com muito carinho para ensinar você essa peça bem legal aí para o seu ateliê. Se você gostou, então curte, comenta, compartilhe e ajuda o canal a crescer. E se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Muito obrigada por ter me assistido até aqui, um beijo e até a próxima aula. Tchau!